primeiro, se o Carlos Miguel sair do Corinthians é sacanagem. Segundo, tivemos 1.000 likes, mais de 1.000 likes na segunda-feira. Então, como eu já comecei na porrada hoje, com essa história do Carlos Miguel, eu tenho certeza que um monte de gente vai discordar de mim. Então, vamos sentar o like hoje também. Vamos para 749 likes hoje, Tironi. Boa. 749 likes em plena sexta-feira, hein? Ó, essa E sexta-feira terceiro... a gente não deixou de bater a meta em nenhum dia. Então, vamos embora. Então vamos que vamos, né? Sério, a gente sempre bateu, então vamos embora. Bateu a meta todos os dias da semana. 749 hoje. Então tá bom. E terceiro, repito, se o Carlos Miguel sair do Corinthians é sacanagem. É sacanagem. Como? Aí se quiser, eu explico por quê. Não, é claro que eu quero, pode explicar. Não, eu achei que a gente fosse criar um suspense. Não, veja bem, Pô, Tironi. mas esse é o assunto. Diga lá. Não, tô brincando. Ô, Tironi, pessoal, olha só, eu, desde que eu tenho 15 anos de idade, eu sou apaixonado e acho que qualquer jogador que quiser ir para o futebol europeu tem que ir para o futebol europeu. Não é agora, faz 2 anos, que ir para o futebol europeu é o caminho certo para qualquer jogador de futebol. E aqui está na tela o texto que eu escrevi aí na madrugada e que foi publicado hoje de manhã no All Sport. Então, eu entendo perfeitamente que na Europa a gente tenha o suprassumo do futebol mundial. Isso já era assim antes e hoje é muito mais acentuado. E que o cidadão queira morar fora, que ele queira ter um outro estilo de vida, que ele queira ganhar mais dinheiro, que ele queira jogar entre os grandes, é sempre aceitável e eu nunca vou achar o absurdo dos absurdos. Para mim não é uma questão de pachequismo querer que o jogador não vá do Brasil para a Europa. Então, a minha trajetória mostra que eu nunca fui esse cara, nunca fui esse pacheco, eu nunca fui esse bocozão que fala, coisa ridícula, o Mirassol é muito maior do que o Benfica, entendeu? Nada disso, nada disso. Tá tudo certo do jogador ir para a Europa. Só que o Carlos Miguel, ele acabou de participar de um processo no Corinthians em que um maior clube, o maior ídolo da história do clube, um dos maiores, para muitos o maior ídolo da história do clube, foi embora do Corinthians para ele jogar. O Cássio vai embora do Corinthians porque a torcida do Corinthians, não é a torcida da padaria, a torcida do Corinthians, de 20 e tantos milhões de pessoas, sei lá qual que é o último número aí, mas 20, 30 milhões tem no mundo, sei lá quantos que tem, é uma instituição, é uma nação. Realmente, a quantidade de pessoas que se importa, que vive para o Corinthians, que deposita a esperança no Carlos Miguel, que fez a campanha ou que testou de forma carinhosa com ele diretamente em redes sociais, pessoalmente, possivelmente, na hora que ele está andando na rua, a torcida do Corinthians moveu mundos e fundos para que esse cara virasse o titular do Corinthians, a ponto de queimar o Cássio, a ponto de o clube rifar um dos maiores ídolos da história do clube. O Carlos Miguel tem, no mínimo, um compromisso ético de ficar um tempo no Corinthians. O Carlos Miguel não pode chegar e depois de 2 meses como titular, falar: a multa era baixa, tem uma proposta boa lá para ir para a Inglaterra, agora eu vou embora. Não, isso para mim não está certo, Tironi. Sinceramente, eu acho que não é correto. Se ele tivesse no banco, não tivesse virado titular, tá pedindo passagem, mas não deixam ele jogar, aí é outro cenário. Se ele fosse embora 4 meses atrás, eu aplaudiria, eu diria que era o primeiro que tinha que ir embora. Agora, depois de tudo o que aconteceu, é muito deixar na mão o Corinthians. Deixar na mão o Corinthians, mas não por causa dos dirigentes. Deixar na mão o Corinthians, a instituição Corinthians, que se dane os dirigentes. Os dirigentes são uma porcaria, os dirigentes não cumprem palavra, os dirigentes são a ralé que existe no futebol brasileiro, do Corinthians e de todos os outros. Mas o Corinthians, a instituição Corinthians, a torcida do Corinthians, não merece que o Carlos Miguel faça isso. Para mim, é uma sacanagem se ele for embora. Muito bom ponto esse, né? O lado do clube, né? E de fato ele ficou ali na reserva e agora ele virou titular e a torcida do Corinthians apoiou
a titularidade dele, queria ele no time, e agora, 2 meses depois, o cara falou: "Valeu aí, muito obrigado, tô indo embora", com a multa Exato. muito E assim, realmente essa história de multa é o seguinte, a gente tem que sempre ter isso na cabeça, né? A multa está lá estipulada e talvez o Corinthians tenha errado, talvez sim, talvez não também, porque é um goleiro reserva, era um goleiro reserva, com uma multa de 4 milhões de euros. Não é uma multa tão baixa assim. Então a multa estava lá, o contrato estava lá, o Corinthians estava correndo. Se o Corinthians acha que ele ia ser titular, tinha certeza que ele ia ser titular, tinha que ter mudado esse contrato, tudo bem. Tudo isso é discutível, tá? Tudo isso é debatível. O Corinthians certamente tem sua parcela de erro, de culpa. Se o Carlos Miguel for embora, pelo jeito vai mesmo, agora no meio do ano. Isso aí é fato. Quase sempre os clubes erram, né? Agora, a multa, ela não é um negócio que é a revelia do jogador. Não é que chega lá o Udinese ou qualquer que seja o clube da Itália, da Inglaterra, não sei quais são esses clubes, não é que qualquer um chega lá, paga e todo mundo é obrigado a cumprir isso aí. Não, não. O jogador tem que querer. Né? O Corinthians não tem nada para fazer se a multa é paga. O salário é rescindido, o contrato é rescindido e acabou. O Corinthians não tem nada para fazer. O jogador tem, poxa. O jogador tem. Se o Carlos Miguel quiser chegar e falar assim: não, 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 não vou sair, mesmo com o pagamento da multa, vou cumprir meu contrato, senta com o Corinthians aqui, vamos renegociar esse contrato, vamos dar uma subidaça de salário, agora eu virei titular, vamos mudar esse contrato, vamos estabelecer outra multa, vamos deixar de um jeito que daqui 2 anos, 1 ou 2, ele possa sair. Tá tudo bem. Daqui 1 ou 2 anos ele sai. Agora, não é assim, obrigado a sair. Isso não é assim. Isso está na mão do jogador. E se ele sair, é porque ele está escolhendo sair. Muito bem, vamos ver o que a galera está falando aqui, ó. O Rodrigo Alves fala: jogador tem uns 15 anos de carreira no futebol. Óbvio que vai maximizar o retorno dele. Quem vai pagar as contas dele depois que ele se aposentar? Diz aqui o Rodrigo Alves, Ah, mas o não salário que ele ganha concordando do com você. Corinthians não é. E eu acho que um monte de gente vai usar esse ponto, tá? E aí eu vou dizer para vocês: quanto que vocês acham que esses caras ganham no clube brasileiro? Você acha que o cara é pobrezinho, gente? Pô, na boa, é dinheiro pra caramba. Tudo bem, pode até ser mais na Europa, mas não é que é salário de fome aqui e vai virar milionário lá. Vamos. O Fabrício Bruno acabou de não ir do Flamengo pro West Ham porque ia ganhar a mesma coisa. Os salários não estão assim. Não é uma coisa tão bizarramente diferente. Muita gente aqui não concorda com você, fala: tem que e se ele se machuca e tudo mais, tal. Eu sempre, coloco na balança nesse debate, ô Júlio, porque é um debate meio conveniente dependendo do lado que você tá. Tem hora que o torcedor quer que todo mundo seja torcedor, tem hora que é só profissionalismo. Não, isso é profissional. Quando é com o time dele, pô, mas não pode deixar o time na mão. Quando não é o time dele, não, é profissional, tem que ir mesmo. Uhum. Então é um debate um pouco um pouco Não, contaminado, eu vamos dizer concordo, assim. eu concordo, ninguém pode me acusar de clubista, né? Acho que Claro ninguém que pode não. me acusar de clubista, eu não sou exatamente torcedor do Corinthians. Eu concordo, eu acho que o profissionalismo tem que mandar, eu acho que a decisão tem que ser feita de acordo com o que é melhor para o jogador, mas eu não consigo viver a minha vida pisando numa coisinha chamada ética. O brasileiro pisa na ética de uma forma muito fácil. E eu acho que nesse caso pontual do Carlos Miguel, existe uma questão ética. Existe uma questão ética pelo que acabou de acontecer nesse processo dos últimos 3, 4 meses do Cássio. Outra coisa é, o Carlos Miguel estava avisando lá no Corinthians, ó, gente, avisa lá, ó, não deixa o Cássio ir embora porque eu tô indo, hein? Mesmo que eu vire titular, eu tô indo. Aí muda tudo o que eu falei, aí esquece. Esquece. Mas não é isso que deve ter acontecido, né? Não deve ter tido esse tipo de diálogo. O cara tá querendo jogar Não, bola. É. é, o Romeo SV, eu até leria a sua pergunta, seu chat, se você não tivesse sido ofensivo com a gente aqui, viu? Meu caro homem, mande outra mensagem, não precisa ser um superchat, sem xingamentos que a gente responde aqui numa boa. Mas a galera está falando um outro ponto também, sobre atraso nos salários e sobre esse caos que é o Corinthians hoje. Não passa um dia que não tem uma notícia ruim. E essa é daquelas bombásticas, no seguinte sentido, Júlio.
muita coisa que está acontecendo do ponto de vista político do Corinthians são coisas meio áridas, que o torcedor comum quase que muitas vezes não liga, não quer Não saber, gosta, tal, né? ele quer saber do É, time em campo. Agora, essa vacilada, seja dessa diretoria ou da outra, enfim, do Corinthians, é outra história, porque impacta dentro do campo. É o goleiro titular que vai embora depois do maior ídolo ter ido embora também. E por isso é. que está aqui a nossa enquete para você votar. Então, aí muda mais um pouco para pior a situação do Augusto Melo e da sua diretoria. Caótico, caótico, porque aí o torcedor entende na prática o que a má administração gera, né? Enquanto a gente está falando de não paga marmita, dívida do estádio, precatório, fica tudo num ambiente meio árido e meio chato. Eu tenho uma chata, também não gosto, viu? Que nem vocês, eu acho uma chatice, eu não sou muito desse futebol por trás da bola, mas ele importa, né? Ele importa pra caramba, ele importa muito. E o torcedor do Corinthians, ele estava tranquilo no sentido de, beleza, o Cássio foi embora, não foi do jeito que a gente gostaria, né? Acho que a homenagem não foi prestada da maneira correta. O Cássio talvez tenha ido embora mais rápido do que todo mundo quisesse, mas, pô, tem goleiro para 10 anos aí, né? Que é a coisa que time grande precisa, né? Time grande precisa de goleiro para 10 anos, né? Olha como funcionou para todo mundo, para o próprio Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo. Ter goleiro é uma posição muito chave para você ter por bastante tempo. E o Corinthians tinha pelo menos essa garantia, né? Tem goleiro para 10 anos. Agora não tem nem para 2 meses. Muito bem, ó, a galera aqui, ó, Luiz Matheus fala o seguinte, Júlio Gomes está corretíssimo, a questão é ética mesmo, ele sabia dessa renovação, se ele for embora não foi ética, principalmente com o Cássio. Sim, né, Verdade. porque Até com o o Cássio é prejuízo, sacanagem. né, pois é, Até seria com o preciso ele Cássio é falar assim, ó, sacanagem. É. Cássio, eu vou, não vai ter mais sombra para o Cássio aqui, o Cássio poderia ficar um pouco mais, mas não, o Cássio Cássio, foi Cássio, embora. eu sei que os cara estão me botando de titular aqui, eu tô felizão, obrigado por todo o apoio que você me deu, mas, bicho, não vai embora pro Cruzeiro, porque daqui 2 meses eu tô indo embora dessa barca furada aqui. O Cássio já toma outra decisão. O Cássio já toma outra decisão, já é outra visão. Tem outro olhar, eu diria mais, teria outro olhar da torcida, ó, não é que o Cássio vai embora, nós temos um goleirão aqui. O Cássio vai embora, a gente vai ficar sem ninguém, que é o que está acontecendo exatamente agora, né? Exato, exato. Eu acho que o Carlos Miguel tá caindo num papo de empresário, meu. Porque no fim das contas, o pessoal fala muito sobre o jogador tem direito de ganhar dinheiro, claro que o jogador tem direito de ganhar dinheiro, ele vai ganhar dinheiro no Corinthians, no Fulham, no outro. Claro que podem ter contratos maiores ou menores, mas ele vai ganhar o dinheiro dele. Ele vai resolver o problema da geração dele e da próxima. Não sei se de 3 ou 4, e também tem jogador que queima dinheiro de 3 ou 4 gerações, viu? Mas assim, os caras ganham dinheiro suficiente. Agora, o que esses jogadores fazem ao cair nesse joguinho de, de renovação de contrato, de negociação, é fazer os outros ricos, é fazer o empresário rico, é fazer o intermediário rico. O jogador vai ficar rico de qualquer jeito, mas o intermediário é que está lá no Carlos Miguel, ó. Não, tem que sair daqui, tem que ir para a Premier League, não sei o quê. Ó, Tironi, Copa de 2022, o Everton estava na Copa. Copa de 2018, o Cássio estava na Copa. Copa de 2014, o Jefferson no Botafogo e o Vitor no Galo estavam na Copa. O goleiro não precisa ir para a Europa para jogar na seleção brasileira e Copa do Mundo. O desafio esportivo que serve para todas as posições do futebol não é o mesmo quando se trata de goleiro. Então, eu acho que o Carlos Miguel deveria repensar mesmo essa decisão dele de ir para fora do Brasil. Ou pelo menos O agora. Rafael, e o Rafael é o goleiro, um dos goleiros da Copa, da seleção nesse momento. O Rafael que nunca passou a maior Bento parte da sua vida na convocado. reserva, é, e agora é titular do São Paulo, ele é um cara que tá aí. Tem outro ponto que você tocou sobre isso. Antes eu vou te ler aqui a mensagem do Edson, no meio de tanta coisa. O Edson nos fala o seguinte: o Edson Zofré Guzmões. Vocês fazem uma dupla sensacional, viu, Júlio? Gosto de acompanhar os dois e queria que vocês participassem de mais programas juntos. Muito bem, atenção, UOL. Eles querem, o Edson quer a gente mais vezes aí. Então, portanto, vocês tomem as suas Valeu, Edson. providências. É, Tirone, o Tirone Alfredo consagra Beda qualquer fala o um. seguinte: que postura infantil cobrar amor ao clube de jogador profissional? Eu sou corintiano. Então, o meu caro Alfredo, eu entendo você, se você é altamente profissional e acha que o profissionalismo é total no clube, deveria cobrar mais profissionalismo, inclusive dos dirigentes, né? Não só
Não achar que só vale para o jogador e para o empresário dele, mas de todo mundo, né? E pelo jeito não é o que está acontecendo, nesse caso do Corinthians, diante de tudo que a gente está vendo. Outro ponto importante que você lida sobre isso é a questão de como a carreira dessa turma ela é 100% colocada na mão do empresário. Tanto faz. O cara, se o cara fala assim, ó, tem uma vaga aí na Ucrânia que você vai ganhar dinheiro, o cara vai, né? Pode estar Eu o deixo país na em mão do guerra, empresário. eu deixo na mão do Pô, empresário, não importa. E isso a gente vê toda hora. A história do Caio Paulista, que saiu do São Paulo, onde era titular, e foi para o Palmeiras, onde está lá, sei lá, fazendo serviços gerais, porque o cara não joga nunca. É o 15º reserva do time. Né? Será que essa foi uma opção boa para o cara? Por mais que ele possa ter é. ganhado mais, né? Tem agora também outro caso no São Paulo, o Wellington, não renova, não renova, não renova, porque o empresário não quer renovar. Tudo bem, o cara pode amanhã ir para outro lugar e ganhar muito bem, mas enfim, são coisas colocadas assim. E é tudo na mão do empresário. É impressionante. Isso me incomoda muito também, Tironi. Me incomoda demais, porque eu entendo que boa parte dos jogadores do futebol brasileiro, eles venham de uma base educacional que é a tristeza do nosso país, não é a tristeza do nosso futebol, é a tristeza do nosso país. São pessoas que, infelizmente, tiveram uma infância tão humilde, tão sem condições, né, precária em termos de educação, de lazer, etc., que a única coisa que esse menino quer é conseguir jogar futebol, e aí aparece alguém que os ajuda, né? Porque em algum momento o empresário ocupa o espaço, igual a milícia lá ocupa o espaço que o Estado não ocupa, entendeu? O empresário ocupa o espaço que o clube não ocupa, né? Ele que vai lá, pega a família, né? Dá um prato de comida, né? Troca de uma favela para uma casinha e tal. E os caras são muito gratos a alguns desses empresários que fazem isso, né? Mas chega uma hora que é tua vida, cara, que é tua vida. Não é possível que você não consiga tomar uma decisão entre, peraí, deixa eu jogar aqui no Corinthians ou deixa eu jogar na Ucrânia na guerra. Não é possível. Não é possível que o cara não consiga parar para pensar num negócio desse, sabe? É. Aqui, ó, o Rafa fala o seguinte: ele se destacou por merecer. O clube precisa valorizar seu goleiro titular, coisa que não fez nem com o Concordo. Cássio, nem com o Carlos Miguel. Oportunidade não vem duas vezes. Ele teve até um aumento salarial, o Carlos Miguel, mas o fato é que a multa ficou muito baixa. E aí, muita gente disse que isso não é nem culpa do Augusto Melo, que é culpado de muita coisa agora, mas isso não seria culpa dele, mas enfim, da diretoria anterior do Corinthians, que deixou aí que teria deixado várias bombas relógios também para o Augusto Melo resolver, né? Mas aí, Tironi, aí eu vou só. Eu sei que a gente acabou ocupando o programa inteiro com esse tema, e o tema é muito bom, o tema é muito quente, não teve jogo ontem. Mas na diretoria anterior, sem querer passar pano para a diretoria anterior, que só fez ser 3 pontinhos com o Corinthians, né? O cara era claramente um goleiro reserva no ano passado. O Cássio bem pra caramba, com uma multa de 4 milhões de euros. Não é uma multa baixa. Então, assim, as coisas mudaram esse ano. É esse ano que tinha que ter sido. É em fevereiro que o dirigente tem que olhar e falar: caramba, tem coisa acontecendo aqui, deixa eu reconversar sobre o contrato desse menino. Aí eu já acho que é mais para a diretoria atual do que da passada. Ó, você pediu quantos likes mesmo? 700 e? 749. Não é possível que a gente não vai bater justamente hoje que estamos aqui bombando, a gente não vai bater o recorde. Estamos com 500, bater a meta, estamos com 553. Ih, ficou Dá longe. um É porque plá aí sexta-feira é mais da devagar, hein, Tiras? dá um É, plá aí da seleção brasileira que enfrenta o México e vamos finalizar enquanto vocês correm aí para chegar em 700 e é. 49. 700, Vai, faltam 200 749 likes. likes. Vai, vamos dar um gás aí que a Dá gente um precisa gás aí, terminar. meu Vai, povo. galera. Dá um Fala gás. da Falei um seleção monte do Carlos rapidinho. Miguel aqui, Em um, pô. em um Ó, minuto, um seleção. minuto de seleção. Um minuto de seleção. A seleção, pelo o esboço para esse amistoso contra o México, é de um triângulo no meio de campo: João Gomes, Bruno Guimarães e Paquetá, e na frente Rodrigo, Endrick e Vinícius Júnior. Isso tiraria o Rafinha do time, em relação ao que vimos, a própria numeração, né? Tiraria o Rafinha do time para colocar o João Gomes, para colocar um volante a mais. São duas maneiras diferentes de jogar e eu acho que o Dorival vai usar as duas. Se você tem o Rafinha no time, você fica com o time mais estático, teoricamente mais ofensivo, né? Rafinha pela direita, Vinícius pela esquerda, Rodrigo por trás
do Endrick, né? E aí 2 volantes. Mas o Dorival vai fazer essa tentativa com volantes meias, né? São volantes que sabem jogar bola. O Dorival gosta muito do João Gomes, foi muito importante para ele no Flamengo lá em 2022, e o João Gomes entraria no time saindo um atacante. Eu acho muito interessante, mas demanda treino e demanda inteligência dos jogadores. Os jogadores não vão poder ficar prendendo posição no campo. Se prender posição, você perde movimentação e aí esse 4-3-3 ele perde sentido. É muito interessante, gosto das duas tentativas do Dorival. Acho que essa dos 3 atacantes com 3 meias tem mais potencial para dar certo, mas vai depender muito, muito de abrir corredor para lateral, do Vinícius Júnior fazer um jogo que não seja tão pegado à lateral esquerda, em que ele possa participar mais do jogo pelo meio, trocar posições com o Rodrigo, com o Endrick. Vamos ver, interessante essa ideia do Dorival. E o Endrick vai ter que jogar, lógico, não tem outro atacante, Tirone. O Endrick Perfeito. tem que jogar aos leões. 902 likes, que recorde espetacular. Que é isso? Muito bem. Que arrancada. Ficamos por aqui hoje no All News Esporte dessa sexta-feira. Sextou, você não sai nem desse link, porque vai começar o posse de bola agora. Bom fim de semana para vocês e para você, Júlio Gomes. Deixa eu só ler aqui como é que ficou a enquete. Ficou assim, ó. A enquete ficou: como fica o Corinthians sem o Carlos Miguel e o Cássio? 18%, Donelli dá conta. 32%, vai precisar contratar. 51%, se não cair esse ano. Valeu, Júlio. Valeu todo mundo. Fique aí que está começando o posse de bola. Tchau.